Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Estrela de Luz, nesse atendimento virtual. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, desejamos que se sintam à vontade, que encontrem o que vieram buscar e que se sintam bem aqui conosco. Meu nome é Luiz e hoje eu vou acompanhar vocês no nosso atendimento de hoje, na nossa preleção. Estamos sempre noticiando com muita alegria que tão logo seja possível, reabriremos a nossa casa física e voltaremos ao atendimento presencial, mas que esse trabalho virtual será sempre preservado, que todos aqueles que hoje se apoiam nesse trabalho fiquem tranquilos que nós continuaremos com ele. Hoje, em particular, teremos um tema que muitas vezes é curiosidade de muita gente. O tema é: a vida continua no plano espiritual. A Terra é escola para a nossa evolução. Sabemos que ao morrer, na verdade, nós não morremos. Nós apenas deixamos o nosso corpo aqui. E o nosso espírito, que é a sede da vida, que somos nós mesmos, prossegue a sua jornada no plano espiritual. Lá chegando, é óbvio que passamos por um período de uma certa perturbação, que pode ser pequeno para alguns, um pouco mais prolongados para outros, depende do seu grau evolutivo, depende do seu nível de entendimento, mas logo retomamos a nossa consciência de nós mesmos e vamos prosseguir a nossa vida no plano espiritual, sendo o que sempre fomos, nós mesmos. Esse tema está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, nos itens de 1 a 7. E também no Livro dos Espíritos, em várias passagens, nas perguntas da 149 até a 165, da 941 até a 959 e da 1011 até 1018, lá no finzinho do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque tanta atenção assim com a vida espiritual? Porque nós somos espíritos. A vida espiritual é a nossa vida, em primeiro lugar. Diz o Espírito de Verdade lá no Livro dos Espíritos que a vida espiritual é a verdadeira vida, que a vida material nem precisaria existir. Ela existe porque ela é uma ferramenta de adiantamento da nossa jornada evolutiva. Ela permite instrumentos para o nosso próprio treinamento do espírito e para que nós apreciemos a nossa jornada. É um recurso que Deus nos dá, um benefício que Deus nos dá. Jesus, quando foi levado a Pilatos, foi perguntado a ele se ele era o rei. E ele disse que o reino dele não era deste mundo. Ele se colocava ali prioritariamente como um espírito e não como um cidadão judeu, por exemplo. Ele se colocava como um rei espiritual. E ele confirmou que ele era o rei, mas que o reino dele não era deste mundo. Essa passagem ela é muito interessante porque ela confronta certos entendimentos que os judeus da época tinham a respeito da reencarnação e a respeito da vida espiritual. Jesus sempre foi muito claro em relação a isso. Algumas frases dele são muito claras. Ele dizia, por exemplo, há muitas moradas na casa do meu Pai. O que ele queria dizer com isso? Há muitos mundos habitados às vezes por espíritos encarnados ou em diversas condições de corpo material ou fluídico, e muitos mundos apenas de vida de espíritos, que não sofrem necessidades
do nosso corpo carnal. Nosso corpo precisa do oxigênio aqui da Terra, precisa dos alimentos, precisa de uma série de recursos que atendam a vida do nosso corpo. Mas o espírito não precisa disso, não precisa de nada disso. E o mundo espiritual é muito mais numeroso do que o mundo material. A crença na vida futura sempre esteve presente em vários povos, de várias maneiras, em várias situações. A vida futura foi uma mensagem trazida por Jesus. Acompanhai-me, dê mais valor às coisas do mundo espiritual. Ele dizia: guardai tesouros no céu, onde não tem traças, os ladrões não roubam, nem o tempo corrói. Porque os tesouros guardados no mundo material estão sujeitos a todas as vicissitudes do mundo material. Quando nós entendemos o mundo material versus o mundo espiritual, e entendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, e que no mundo material estamos nos preparando para a vida espiritual, muitas das coisas pelas quais nós brigamos aqui no mundo espiritual deixam até de ter sentido. Se nós nos olharmos no espelho todos os dias como um ser espiritual, com uma vida espiritual, destinado a Deus, muitas das coisas que existem hoje no mundo espiritual e que nos atrapalham, a cobiça, a ganância, elas perdem o sentido, elas perdem a importância que tem para nós no mundo hoje. Não que nós não devamos dar importância ao mundo material ou às coisas materiais. É uma necessidade nossa, a gente busca conforto, sim, ele é válido. A gente busca uma situação melhor para nós e para os nossos entes queridos, tudo é válido. Mas tudo tem uma medida. Tudo tem uma justa medida. Quando nós estamos dando mais importância às coisas materiais em detrimento do valor espiritual, nós estamos invertendo valores. Quando nós estamos dando importância ao mundo material, fazendo coisas materiais, mas estamos usando isso também em benefício do mundo espiritual, tudo bem. Sim, é válido, é por aí mesmo. Gente, quando nós confrontamos o mundo espiritual com o mundo material, aprendemos a dar os devidos pesos a todas as coisas, melhoramos o nosso discernimento em relação a isso, nós começamos a entrar em equilíbrio, a nos sentirmos mais em paz, a saber em que caminho caminhar, que estrada prosseguir. É isso que o Espiritismo nos dá, é isso que o Espiritismo nos ajuda a entender. O retorno ao mundo espiritual dos espíritos que viveram somente com preocupações materiais é muito mais difícil. Eles vão entender que todas aquelas coisas pelas quais eles lutaram aqui, de nada valeram, que eles desperdiçaram o seu tempo e seu esforço. E se eles não entendem, mesmo no mundo material, estão tão envolvidos com a parte material e não a espiritual, eles vão continuar perdidos lá, tentando encontrar as coisas materiais que não vão encontrar lá. Numa luta fictícia por coisas materiais. A preocupação com a morte nossa, ela é muito maior daqueles que
têm a preocupação com as coisas materiais. Aqueles que entenderam que aqui é uma jornada evolutiva, mas que a verdadeira vida está no mundo espiritual, que aqui é um aprendizado, uma escola, como é, eles vão ter um desencarne, uma passagem para o mundo espiritual muito mais tranquilo. A morte para eles não é um problema. Gente, a morte vem para todos. A morte do corpo físico, ela é uma certeza nessa vida. Assim como a não morte do espírito é outra certeza. O espírito é imortal. Então, se nós privilegiamos as coisas materiais, ou seja, aquilo que é mortal, em detrimento daquilo que é imortal, está claro que isso é um engano. Que nós possamos entender isso, e no momento que nós realmente entendemos, nós começamos a entrar em equilíbrio conosco mesmo. Muitas coisas materiais não são importantes. É importante termos um certo conforto, termos dignidade na vida, termos o nosso alimento, o nosso vestimento, as coisas das quais nos necessitamos. Nós temos que nos educar, a educação também tem a sua despesa. Tudo isso é perfeitamente válido quando está tudo em equilíbrio. Quando há exagero, a ganância, há uma disputa injusta por coisas materiais, sim, aí é problema. Nós possamos compreender isso dessa maneira equilibrada e levarmos essa lição conosco hoje. Então nós vamos, nesse momento, encerrando essa reflexão e nós vamos nos preparando para um exercício de doação. Nós vamos fazer um encerramento. Nesse encerramento, nós vamos fazer um exercício de doação, de caridade, reunindo os nossos melhores sentimentos, sentimento de amor, de caridade, de paz, de compaixão, de fraternidade, de solidariedade. Nós vamos emanando dos nossos corações essa força, essa energia que vai se unindo e vai sendo direcionada para todo o planeta Terra, em especial aqueles que são mais necessitados, aqueles que não compreenderam, por exemplo, ainda a vida espiritual, aqueles que estão em luta só por coisas materiais. Nós vibramos por todos aqueles que passam por sofrimentos de toda a ordem. Vibramos para que essa pandemia seja rapidamente superada e que nós possamos levar dela o seu aprendizado, a sua lição. Nós vibramos pelo nosso Brasil e todo o nosso povo, que o Evangelho de Jesus possa florescer no coração de cada brasileiro. Nós vibramos por todos os nossos governantes, que sejam intuídos, que sejam orientados para as suas verdadeiras responsabilidades, para a sua missão. Nós vibramos por todas as instituições que cuidam de pessoas, instituições de educação, de religiosas, de assistência à saúde, que todos possam cumprir a sua verdadeira missão. Nós vibramos pela nossa Aliança Espírita Evangélica, por todas as suas casas, por todos os seus trabalhos, por todos os assistidos, por todos os seus trabalhadores. Pedimos licença para vibrar pelas nossas próprias famílias e por nós mesmos. E deixamos ainda uma vibração de muito amor e carinho que o plano espiritual leva aos mais necessitados. E nesse momento, nós vamos pedindo a todos que se coloquem em oração e conectados, que a nossa equipe espiritual, nossa equipe mediúnica do Estrela de Luz, está reunida nesse momento para a emanação dos passes das radiações coletivas. Todos aqueles que precisam dos seus passes, P1, P2, CH, nesse momento esses passes estão sendo direcionados para todos. Todos receberão. Permaneçam
em oração, em paz e conectados. Que Jesus abençoe a todos, que fiquem em paz, uma boa semana a todos.